Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Depois da gente falar que a gente tá tentando ser mais boas vibes, viemos hoje falar mal de livros. É isso. A gente se Mas coloca em é complicado, condições né? complicadas, exatamente. O tema do vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é decepções literárias. E eu acho que aqui é importante a gente falar que uma decepção ela tem dois lados, né? Tem assim, tem uma questão do autor e do livro, mas também tem a nossa própria expectativa que causa essa dita decepção. Então, assim, não é uma questão puramente ou sempre só do livro, tá? Acho que é importante a gente aceitar o nosso papel também, né? É, exatamente. Pode ser uma questão de momento, pode ser uma questão de contexto. Tudo isso está envolvido, Exatamente. né? Tudo isso está envolvido. É E é isso mesmo. sempre bom pensar que uma decepção está aliada a uma grande expectativa. Então você nutria algo extremamente positivo que talvez não chegou no ápice. É só isso, É, né? é isso. Então vamos tocar o barco aí. Como você começa? Cara, eu vou começar com uma autora que tá muito hypada. Eu aderi ao hype e Hum, acabei achando algo muito comum, algo muito até muito roteirizado, que é O Enterre Seus Mortos da Ana Paula Maia, tá. né? Eu não Que virou achei. filme, né, recentemente? Então, virou filme, né? Já era um roteiro pronto, foi só colocar Hum, pro cinema, não teve problema nenhum. É, eu acho que o que me pegou foi muito isso, assim, existe um. Parece que os livros da Ana Paula Maia, a forma como ela produz, são livros que deixam muito pouca margem para imaginação se passa, sabe? Eles funcionam muito como um roteiro adaptado, alguma coisa do tipo, e isso uhum, me incomodou muito na leitura, assim. Eu tava achando que era uma parada X, tava sendo muito elogiado, inclusive, né? Ela ganhou prêmio, participou de vários eventos literários, as paradas foram pra fora, tá virando filme aí, ou virou filme. E só que quando eu peguei, minha experiência de leitura não foi a melhor possível, assim, pelo contrário, eu achei uma parada que me deixou pouca margem para dialogar com o livro, né? Você recebe a informação muito pronta e muito visual, inclusive, e isso acabou uhum. me. Fora a questão de ser tipo um romance muito americanozão, assim, acho que me faltou um pouco de elementos nativos, digamos assim, né? Um pouco de um tempero brasileiro ali, eu achei ele um pouco condensado de uma forma mais estadunidense, uma parada mais Europa Ocidental, e isso não me agradou tanto. Mas foi isso também, nada demais, assim. Talvez eu dê a chance num futuro próximo. Não vislumbro isso agora, mas no futuro próximo, quem É, sabe. é um livro bem cru, acho realmente. Mas eu li o outro delas recente, que foi até indicado ao prêmio na gringa. Assim na Terra, como embaixo da Terra, eu acho que é. Hum, É bem curtinho também. Eu achei bom. Achei melhor que Enterrem Seus Mortos, na verdade. então, talvez eu só tenha ido para um livro. Pode ser, foi por onde eu comecei por ela também, o Enterrem Seus Mortos. Eu também saí um pouco, assim, é bem cru, é bem voraz, assim, mas eu achei esse segundo, eu acho que já traz um pouco mais essa questão que você falou, né, de bater mais em casa, assim, É, talvez. Um pouco mais de realismo mágico, talvez, uma coisa mais Bacurau, uma mistureba total. Mas ok, boa escolha. Falando em um texto americanizado de uma história possivelmente latina, eu vou de Terra mas. Americana, da Janine Cummins. A gente tem um episódio inteiro aqui em que a gente fala sobre esse livro e a gente, né, entra mais em detalhes sobre a impressão de nós dois. Acho que nesse caso a gente concordou que não é o melhor livro, o livro que poderia ser. Veio muito hype, eu acho que aqui o hype derrubou o livro, porque foi o programa da Oprah, lembra, né? Isso. Foi eleito para o Clube do Livro da Oprah, já tinha vendido os direitos para o cinema. Quando o livro saiu, já tinha vendido. Todo mundo falando que era o Steinbeck latino, alguma coisa assim. E a gente vai ler o livro não é nada disso. E eu acho que aí, eu acho que foi um grande desserviço o debate em torno do livro. Porque o livro não conseguiu alcançar o nível que esses debates esperavam ou criaram em cima dele mesmo, sabe? Assim, a Cummings não tentou ser o Steinbeck americano ou o Steinbeck latino, porque ela não tem como, ela não tem caneta pra isso, então não tinha como ela fazer isso. Sim. Então, nesse caso, não é nem defendendo a Jane Cummings, é que assim,
não tinha condição realmente, né? E acho que é um dos primeiros livros dela, o segundo, talvez o terceiro. Então, assim, eu acho que aí, nesse caso aqui, o debate em torno do livro, pra mim, foi até mais exaustivo do que o próprio livro, que também já não é, assim, uma grande literatura. Então, a hype é sempre um problema, né? É complicado. É complicado. Eu lembro pouca coisa dessa leitura, muito forte em relação a questões raciais também, né? A forma como ela Isso, tratava os latinos, né? Como exatamente. marrons e tal. Mas é um pouco isso também, é um pouco vítima da própria fama, né? Quando começaram a elencar os problemas do livro, foi uma enxurrada tão grande e massiva, né? Muito cansativo, É, puta merda. muito exaustivo. Real. O que mais? Cara, um outro que teve episódio nosso, pô, eu gastei uma grana comprando a edição que eu comprei, porque é uma edição mais antiga, hoje você só encontra o livro na versão de bolso, acredito eu. Hum, É Os Versos Satânicos do Salman Rushdie, né? tá. A Temos gente, episódio também, é verdade. exato. A gente foi muito aberto, até pelo fato do Salman Rushdie ter sofrido um atentado, Uhum, né? Em que ele perdeu um olho, uma parada assim, um atentado muito grave, por questões religiosas e tal. E a gente foi pegar o maior clássico dele para ler, com altas expectativas sobre aquilo que ele tinha provocado, mas a gente, pelo menos na minha opinião, o que ficou foi que a construção mitológica dele, a construção de mundo, do universo do livro, ficou bastante aquém, assim, em relação a envolvimento, alguns momentos é extremamente rocambólico também. uhum, é. Algumas provocações parece que foram sobre mesma situação do Terra Americana, né? Para existir uma glória ocidental, um louro ocidental para o livro, pesaram em algumas situações que tipo, eu fiquei olhando assim para o texto e fiquei tipo, é isso assim, né? Tipo, Hum, não era para tanto. Mas é isso, tipo, não foi uma leitura exatamente ruim, mas foi decepcionante, tanto que eu não me animei a pegar mais nada do Rushdie para ler até hoje, assim. Desde esse nem eu, episódio, eu nem eu. fiquei de boa. Deve demorar um tempo para que eu tenha alguma curiosidade de lê-lo novamente. Foi, inclusive, eu acho, o livro que gerou a fátua, né? Porque Foi o livro que gerou ele. fato isso. É, então, ou seja, de novo, né? O contexto do livro fica maior que o próprio livro, né? Uhum. E aí também é outro problema. Mas também acho, é a mesma coisa, não era um livro pra tanto, assim. Dá vontade de virar pra galera É, e falar, pessoal, de boa, leia, mas talvez vocês tenham lido demais aqui no subentendido, porque não precisava, exato. de verdade. É, o meu segundo livro também foi muito parecido com a história da Cummings em outro sentido, né? É o Cidade em Chamas, do Garth Brooks Halberg. Esse é o livro de estreia do autor, e é um catatal de mais de 1.000 páginas. Então chamou um pouco a atenção de um cara já vir com os dois pés na porta, mandando já um livrão desse, e gerou uma briga entre editoras na época, ali, 2013, 2014, e ele acabou vendendo o livro por US$ 2 milhões, que era muito dinheiro para um autor estreante, assim, um autor que ele próprio não tinha gerado nenhuma expectativa de mercado ainda. E lançaram o livro, o novo clássico americano, é a história de Nova York dos anos 70. Ela tem um espelhamento aí com a Nova York pós 11 de setembro, e ninguém mais fala do livro. Então, eu acho que eu fui ler, acho que 2018 mais ou menos, ainda estava um pouquinho nessa hype, falava-se de uma possível adaptação para o cinema, nada aconteceu. E eu li essas 1.000 páginas procurando onde estava o novo clássico americano, sabe? Porque realmente não é tudo isso. E pra você ter uma ideia, eu lembro pouquíssima coisa do livro, assim. Eu sei que era da Nova York dos anos 70, que é uma época que me interessa muito por Nova York, que é aquela Nova York suja, é a Nova York punk, é a Nova York das drogas, da contracultura. E eu lembro que teve um apagão em algum momento na história. E é só isso. Assim, saiu a lista recentemente do New York Times, né? Eu até acabei de. Eu não sei quando vai sair o vídeo, mas eu tenho aí, eu tô fazendo meu projetinho de ler e eu acabei de fazer um apanhado que eu já li metade da lista. O livro não chega, nem chegou a ser citado. Então, assim, grande, novo clássico americano sumiu. Já era. Mas talvez É essa muito curioso. seja a grande experiência nova-iorquina, né? O livro em si é um grande apagão. Pode ser. É a Pode metaliteratura ser. acontecendo, é uma Na minha cabeça performance. foi.
Exatamente, é uma Veja performance. só, tá vendo? Ô, Eu que não performance. entendi na época, agora é que eu tô Exato. pegando. Muito bom, muito bom. O que mais? Cara, eu vou botar um livro que eu li, que eu acabei de ler por agora, assim, poucas semanas atrás, de um autor que eu tenho gostado bastante, que é o Laurent Binet, que é o Civilizações, é o livro mais novo dele. O Laurent Binet, ele meio que cria, criou uma máquina literária em que, e ele lançou 3 livros só, né? Mas já dá pra notar bastante no estilo dele. Em HH, ele se interessa muito pela questão do assassinato do Heydrich, mas é uma experiência dele recontando a história. Em Quem Matou Roland Barthes, que é o livro que alçou ele ao estrelato, ele especula sobre uma morte de um homem que está em coma, na verdade, né? É uma investigação de algo que está acontecendo e é um, é um fato que ele devaneia. Em Civilizações, ele recria a história da colonização. Em vez da, em vez da Europa colonizar as Américas, são os Incas que vão colonizar a Europa, saca? Ele especula dessa forma. E a premissa é extremamente interessante. Muito interessante, só que o problema é como ele faz o encadeamento dos acontecimentos nessa parada toda. Eu achei que tem uma questão muito pastiche de natureza humana, de que nós humanos somos destruidores de tudo, sempre, e as guerras sempre acontecerão, porque essa é o devir humano, que é ganancioso, ambicioso, pipipipopó. Eu acho que ele parou no meio do caminho. Quando ele começou a tentar explorar e a especular sobre, ele voltou a uma razão completamente europeia de civilização. Eu acho que ele se debruçou muito pouco pelas culturas americanas que foram para lá, sabe? Principalmente a Inca, né? Mas em outros momentos aparecem os astecas, aparecem outras populações. E é isso, aí foi uma grande decepção. Tipo, o livro não é ruim, eu acho que é uma experiência válida. Recomendo todo mundo a dar uma chance. O estilo de prosa do Lohan Binet é um estilo ágil. São capítulos curtos, inclusive. Poucos capítulos têm mais de 10 páginas. É um estilo ágil. Ele mistura muitos registros. É bem legal. A ideia é muito boa. Só que ele não chega lá. Tipo, ele para no meio do caminho e volta para aquele lugar que ele já conhece muito bem, né? Que é a civilização ocidental, culpa cristã, várias paradas desse tipo, sabe? Então, é Boa. isso. Eu tenho o meu aqui, ainda não li. Ainda não li nenhum dele, nem o meu HHH, nem o Roland Barthes, nem esse, mas eu tenho todos eles. Vale a Eu não pena. li nada ainda. Vale a pena, vai fundo. Mas não tem uma coisa de você dizer que o ser humano é ruim, então a colonização não relativiza um pouco? Ah, se a gente não tivesse feito, alguém faria de qualquer jeito? Não fica Então, meio. é isso. É, Você vai né? caminhando para vários lados, assim, né? Hum, Porque é aquela coisa, tipo, por exemplo, as guerras que eram travadas dentro das próprias facções incas, por exemplo, contextualmente são completamente diferentes das guerras travadas por vikings, por normandos, né, etc. São coisas completamente diferentes. E chega uma hora que meio que ele vai entrando num balaio muito europeu. Aí parece que tipo quem chegou no continente, está colonizando e está tendo ato colonizador, tá sendo meio que manipulado, sabe qual é? Aí começa a entrar tipo assim, pô, mas o indígena, né, o americano é um povo atrasado. E parece que ele vai confirmando isso em alguns trechos do livro, sabe? É uma entendi. parada meio estranha, assim. Eu acho que ele. Mas é aquela parada, né? O que eu admiro é o exercício e a liberdade do autor em poder colocar a ideia no Tentar. papel, tentar, Isso. e talvez ele seja melhor sucedido num outro trabalho. Ou outra pessoa Sim, se inspire e seja bem sucedido. Mas ele não sim. foi.
Entendi. Muito bom. Falando em não ser bem-sucedido, eu acho que a gente vai mexer com alguns fandoms aqui, né? Você já falou da Ana Paula Maia, Ah, e sim. agora eu vou falar de Stephen King, Boa. que o Stephen King é famoso por não ter... Ele tem uma reputação de não saber fechar os livros, né? De não saber fazer um fechamento bom das suas histórias. Ele mesmo já brincou com isso algumas vezes, então ele sabe. Eu concordo com essa reputação em grande parte, mas nada pra mim supera o terrível final de Sob a Redoma, que são 900 páginas, cara. Quando você pede pra uma pessoa ler 900 páginas do que você escreveu, você tá pedindo um compromisso alto, né? Você tá pedindo que a pessoa Sim. se dedique àquele livro por um tempo. Para um final mais nonsense possível, assim, mais tomando balinha na balada, entendeu? Nada na história te levava para aquilo. E eu fiquei alguns meses sem encostar no livro dele por causa disso. Meu pai leu também, meu pai ficou injuriado. Mas meu pai é mais rancoroso que eu. Ele fica, tipo, mais de anos sem falar com o autor, assim. Ele não mexe, entendeu? Então, esse aqui, pra mim, até hoje, dos que eu li, eu não li tudo do Stephen King, acho que vale dizer isso, mas do que eu li até hoje, eu acho que esse foi o pior final possível de um livro dele que eu já vi. Então, eu vou colocar aqui porque foi uma decepção. Tava indo bem, eu tava gostando da história. Mas aí, não saber fechar uma história é um problema real. É, Então, ele é um autor de altos e muito baixos, né? É, muito, é exato. né? Concordo. O baixo dele Concordo é demais. bem subterrâneo, assim. É subterrâneo. É subsolo total, realmente. E como ele escreve livros muito grandes, isso pode acontecer no mesmo livro por várias Mais uma vezes. vez. Isso Isso. é um pouco cansativo, inclusive. É uma roleta russa. A gente nunca sabe o que vai ter. Talvez você tenha o melhor livro da sua vida, talvez o pior. Mas Sim. é isso. Mas é o que a gente falou, eu acho que eu admiro mais você tentar errar do que ficar na base do mais do mesmo. Então, tá bom, tá valendo. É isso, Mas faz é parte. decepcionante. Faz É. parte. Que mais? Vamos para um livro que lemos em conjunto, tentamos fazer um projeto que não foi para frente. E não tinha como ir para frente mesmo, porque é um livro que tem vários pesos, né? Que é o As Benevolente, do Jonathan Littell. Hum, me Acho, conte. acho um livro bastante audacioso. Não é também exatamente uma novidade você olhar por um fato histórico na postura do vilão, né? Ou na postura de quem comete a violência, ou as maiores, os atentados contra a humanidade, no caso. O que eu acho aqui é que existe um projeto que é um projeto que me parece meio anacrônico no, no sentido, tipo, essa voz narrativa do protagonista, ele não parece ter vivido a época que ele viveu, assim. Ele parece ser um narrador extremamente contemporâneo, muito errático, né? Muito mais contemplativo da própria história do que ativo, assim, por vezes. E isso cria uns certos gargalos de leitura que me incomodaram bastante, me deixaram bastante bolado, assim. Fora, tipo, a insistência, que me parece, às vezes, me parece ser mais um recurso autoral do que um próprio traço da personalidade que o Little está construindo, de um homem extremamente violento e escatológico a partir da violência, né? Então, boas páginas, assim, das 900 e tantas mil páginas do livro, umas 500 páginas são do cara sendo extremamente violento e escatológico, porque violento, e violento porque escatológico, assim, nesse círculo infernal. Umas 300 páginas são dele refletindo sobre os traumas de infância, e 200 páginas é onde o livro realmente anda, né? Eu parei na metade, eu ainda não Então, consegui sair do meio basicamente. dele. Mas na verdade o que tem me incomodado com o narrador é que ele é caricato, né? É, Ah, um nazista que não se abala com a violência, um nazista que odeia a família, um nazista que comete crimes.
e não se abala, não se deixa levar, não se deixa abalar por eles. Claro que é. Ok. O Exato. que eu queria ler? Eu queria ler um pai de família cooptado pelo nazismo. Eu queria ler um homem normal que foi levado pela onda. Se você quer contar a história de um vilão, me conte a história de um homem que se transformou no vilão, não em um que nasceu vilão. Porque é óbvio que esse cara ia ser nazista na Alemanha. Para mais da metade do livro, ele vai começar a fazer uma espécie de autoanálise, assim. Então ele é meio que um psicanalista de si mesmo, sabe? E isso Uhum, vai tornando essa personalidade caricata dele num, num redemoinho mesmo, né? Você vai circulando e os círculos vão ficando menores e afunilando para o mesmo ponto, que são esses uhum, traumas de infância, né? A repressão, a sexualidade dele e toda essa parada. E meio que isso torna-se um fim. Então uhum, ele, por mais que exista toda uma máquina de propaganda. O que me parece é que ele se coloca nessa condição por pelos traumas de infância e não por existir toda uma máquina material que colocou ele como essa esse ser vil, sabe? exato. E ele Uhum, tenta ficar se reconstituindo dos fragmentos que ele vai lembrando e tudo mais. E o grande plot, né, os grandes atos dele, né, e o grande ato, né, que é o que dá a trama da metade pra frente do livro, basicamente, tá na cara o que aconteceu. Tá na cara por que aconteceu e como aconteceu, assim. Então uhum, você perde páginas e páginas e páginas nessa reviravolta. E isso é muitas das vezes é entediante, muitas das vezes é até revoltante em alguns momentos, né? A gente teve várias conversas em que eu tava puto, mas uhum, é uma experiência, mais uma vez, é uma experiência importante. É bacana que, tipo, um livro tão grande, tão pesado tenha circulado bem. Isso é legal. Mas a construção do livro me decepciona de várias formas. Então é justo, por isso que ele tá aqui. justo. Eu vou em um que a expectativa foi gerada pelo trabalho do próprio autor, assim. Eu li o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, e achei bom, livro bom também, é um livro de guerra. E foi adaptado para uma série da Netflix, acho que 4 episódios, uma coisa assim, venceu o Pulitzer. Então, assim, o livro veio com tudo e veio causando furdúncio, o autor muito bem quisto, achei um bom livro. E aí ele lançou a sequência, né? O livro seguinte dele, que foi O Cidade nas Nuvens, que tinha uma premissa muito boa, ele entrelaçava a história de personagens desde a Constantinopla até o futuro por um livro. Falei, porra, aí me pegou com tudo, né? História é um livro que linka tudo, vou ler. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no canal, mas eu li o Cidade nas Nuvens. E esperando também essa coisa do Toda a Luz que Não Podemos Ver, essa criação de personagens bem feitas e tudo mais, mas eu achei um livro ousado, mas não conseguiu entregar essa ousadia que ele tentou fazer. Acho que meio próximo do Binet, assim, sabe? Você voltar lá a Constantinopla, falar das guerras, falar dos personagens, falar dos monges que guardavam os livros, e aí tentar ir pro futuro, falar como é que seria talvez o livro do futuro e tudo mais. Eu acho que ele tentou abarcar muita coisa numa história só. Então, não entregou, pra mim, pelo menos, não entregou tudo isso. Conheço gente que adora o livro. De novo, é uma experiência que eu acho que vale a pena ter. Tudo aqui é uma experiência que vale a pena ter. Mas eu esperava mais do que eu recebi. Basicamente foi isso. E aí no vídeo eu destrincho um pouco mais, então fica à vontade pra quem quiser saber mais aí pra assistir. E é o que é, né? Não tem muito o que a gente fazer. É o que a gente falou. Prefiro que perca tentando do que não tente. Então ele É, tentou. A ousadia tá aqui, mas faltou alguma coisa. exatamente. A gente ainda vê valor nos livros que a gente tá falando aqui, né? Não é uma Exato, parada é. completamente. Não é a decepção de, meu Deus, não me agradou em nada, que não sei o quê. Nunca mais eu encosto. É o Exatamente. contrário, Ao né? Era contrário. exatamente isso. O que mais? Pra fechar minha listinha, é o F, do Daniel Kellman. Esse livro ficou uns 10 anos na minha estante, porque o Daniel Kellman é tido como uma das grandes promessas da nova literatura alemã. E Hum, aí eu falei, pô, então é esse cara aqui que eu vou investir. E acabou que assim, é um livro legal, mas os elementos
Hoffmannianos, assim, né? Essa coisa meio insólita, meio fantástica, que remete ao grande clássico alemão, né? Os clássicos românticos alemães e tal. Eu achei que foi qualquer coisa, assim, foi uma parada meio jogada dentro de um contexto que não foi bem empregado. É um livro muito comum sobre o abandono de um pai enfeitiçado, né, que deixa três filhos que tentam se acertar. Então cada fase, cada parte do livro é a visão do abandono por cada filho, né? E essa ausência que esses filhos sentem do pai e vem essas reflexões de tipo, pô, será que valeu a pena ter trocado a vida com a gente por ser um escritor famoso? E nada muito longe de uma sessão da tarde, assim. Só que bem escrito, tipo, vale a pena. Pra uma sessão da tarde, um final de semana que você tá de bobeirinha, que você, pô, tá frio, aí você quer pegar um livro que, que não é só um livro de conforto, mas que vai te trazer um conforto, é show, pô. Tá Mas bom, eu esperava mais, eu esperava muito mais tendo em vista do que era, do que foi anunciado, assim, né? entendi. Foi exatamente a experiência que eu tive com a Carla Madeira, quando eu li Tudo é Rio, que também aqui a gente, eu sei que tem, esse livro tem defensores fervorosos e odiadores mais favorosos, fervorosos ainda. Eu fico no meio com um grande dar de ombros, assim, um grande. Ok, é um livro mediano para ser simpática. Uma coisa que eu percebi é que quem ama muito esse livro, não todo mundo, mas a maioria das pessoas com quem eu falei sobre esse livro, em grande parte são leitores mais jovens, que não tiveram muito contato ainda com clássicos ou livros muito profundos, sabe? Então, a profundidade deles foi o Tudo é Rio. E, do outro lado, quem odeia é quem só lê clássicos e livros profundos. Se você tá no meio, que sou eu, que eu leio muito lixo, e eu leio um clássico, você vai ver que é um livro no mediano, assim, pra dizer bem, assim. É um livro. Eu acho que a gente tem um vislumbre de uma autora tentando alguma coisa aqui. Talvez a gente veja alguma coisa muito boa vindo da Carla Madeira em algum momento. Ela continua escrevendo, parece que ela já tem mais dois, três, quatro livros aí publicados, então Uhum, ela tá seguindo na carreira dela. Mas no geral eu acho que é um livro escrito para ser frases assim de tatuagem e legenda de Instagram, como eu já vi descreverem, eu acho que casa muito bem. A forma como ele é escrito, frases curtas, frases pungentes, aquela que é para quem descreve todo o livro como um soco no estômago. É para esse público. E aí eu acho que se essa pessoa pega a Montanha Mágica, explode, sim. sabe? Mas para quem leu Montanha Mágica, isso aqui é o Instagram da sua sobrinha de 15 anos. Então, acho que é um livro, para mim, muito mediano pro barulho que ele causou. E eu não tive coragem ainda de ler nada da Carla Madeira, vou ser sincera. Mas eu leria alguma outra coisa dela no futuro. Vamos ver quando baixar o hype também, que eu acho que o hype tá demais. Eu não sou fã, então vamos ver. Mas pra mim não foi tudo que disseram que ia ser, assim. Não é a nova Clarice Lispector brasileira. É, né? Sinto muito. Complicado, complicado. Mas ela tá fazendo Complicado. sucesso aqui na Flip. Todo ano ela faz sucesso, ela vende muito livro, o que também a Vende. gente não pode reclamar. Pô, vender livro é bom, movimentar o mercado tem seu lado positivo, mas eu também acho que a gente não pode atribuir uma qualidade que eu acho que ela ainda não tem. Eu acho que ela ainda precisa amadurecer mais como autora também, sabe? Talvez sair do Instagram e focar em escrever. É isso. Mas é isso. Livros que nos decepcionaram. Deixa aí nos comentários o que decepcionou vocês. Se foi esse vídeo que decepcionou vocês, talvez a gente tenha falado aqui do seu livro preferido da vida. Sinto muito, mas conte pra gente porque você defende seu livro. E a gente vai falar mais de decepções no futuro. Exatamente. Até porque a gente se decepciona bastante, né? Então. Bastante, exato. Pois muito bem, nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Tchau.